Bem-vindo, bem-vinda a esta atividade da Faculdade Zumbi dos Palmares. Nesta atividade, nós vamos conversar sobre as novas tecnologias atuais em África. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao professor José Vicente, reitor da universidade, pelo convite, e ao professor Igor Oliveira, que tem abrilhantado a organização dessas atividades e com o qual nós temos tido grandes parcerias. Eu sou o professor Odair Marques da Silva, atuo com novas tecnologias aplicadas em educação na Unicamp, num núcleo chamado NIET, Núcleo de Informática Aplicada em Educação. Hoje, tenho atuado fortemente como escritor e palestrante e formador de educadores, principalmente, em uma temática que considero fundamental para o Brasil atual, a relação entre o Brasil e os países africanos, os países em África. Vejam só, nós temos 54 países em África e muitas vezes, em todas as nossas narrativas, nós generalizamos o continente, situamos como a relação Brasil-África e não destacamos estes países. Hoje, para você, nós vamos fazer alguns comentários de tecnologias que acontecem em África no contexto atual, dos últimos 10 anos. Este é o nosso perfil. Então, vamos lá. Aqui, para iniciar, vocês vão perceber um mapa da África falando de várias empresas que atuam com tecnologia lá. A Naspers, por exemplo, Catalyst, Jumia, Flat 6 Labs, Playstack, Andela, Takealot. Deixo para vocês esse mapa como uma referência. Se vocês estiverem interessados, entre num buscador, clique numa dessas nomenclaturas, Vodacom, Safaricom, por exemplo, e você vai perceber uma inovação impressionante que tem acontecido de avanço tecnológico na África atual. Um desses avanços é a Aconcity, que está sendo construída no Senegal. Veja que lindo design, extremamente moderno. Ela lembra, inclusive, a Wakanda, do filme Pantera Negra. Ela está sendo construída, projetada, liderada pelo cantor, músico, produtor cultural Akon, que, de uma forma impressionante, tem arrecadado fundos para a construção desta inovadora cidade em África, para perceber o quanto os governos e os países africanos estão preocupados e olhando para o futuro. Outra coisa interessante para vocês é o trem de alta velocidade que foi instalado no Marrocos. Ele percorre mais ou menos 200 quilômetros entre a cidade de Casablanca e Marrakech. Essa aqui é o design já inaugurado da estação ferroviária que inicia esse trem de alta velocidade e percorre acima de 300 quilômetros por hora. E muitas vezes nós vemos um país africano como o Marrocos como um país só de turismo, um país de característica de deserto, e nós não temos tido grandes informações sobre o avanço tecnológico, a modernidade que as suas cidades estão desenvolvendo. Então, fica um alerta para nós que estamos interessados em aproximar o Brasil dos países africanos, fazer intercâmbio estudantil, acadêmico, universitário com esses países, que nós tenhamos um olhar menos estigmatizante e um olhar mais real para a África atual. Como ilustração, eu passo para vocês aqui um pequeno olhar sobre a África de hoje. Vejam só a riqueza das cores, cada cor um país diferente,
E eu gostaria que os próprios africanos comentam comigo assim, professor, por que vocês falam aí no Brasil eu gostaria de ir para a África um dia, eu gostaria de fazer um intercâmbio com a África. Ele fala para a gente, os africanos, é impossível você fazer um intercâmbio com a África, você tem que fazer um intercâmbio com o meu país, né? Com a Nigéria, com a Etiópia, com a Tanzânia, Angola, África do Sul, Moçambique, Egito. Então, são 54 países, professor. É importante que vocês, brasileiros, comecem a falar de cada um dos nossos países, as nossas características e as nossas universidades. Então, isto me chamou a atenção para vamos falar assim, dessa narrativa generalizante que fazemos com relação a isso. E aí vai um novo perfil. Joanesburgo, uma das lindas capitais em África, né, extremamente cosmopolita, enorme, parecida com as grandes cidades brasileiras, inclusive, e possui um projeto de cidade digital. Ela está tecnologizando todo o seu cotidiano, a sua mobilidade, a gestão da cidade e a sua modernidade, principalmente pelas universidades que a África do Sul possui, e a Universidade de Joanesburgo é um desses exemplos, nos chamam para um intercâmbio. Seria muito bom se a nossa faculdade, se as outras universidades, as universidades com as quais trabalhamos no futuro, comecemos a telefonar, nos comunicar com essas universidades, hoje até por mídia digital, e convidemos esses professores a serem palestrantes aqui no Brasil e convidemos a fazermos parcerias com as tecnologias deles e com as nossas e que possamos crescer em conjunto com esta modernidade. Outra universidade interessante, como citei anteriormente aqui, o campus da Universidade de Joanesburgo, para dar um gostinho nosso, até de turismo, né? Turismo estudantil, ou se você tiver a oportunidade de visitar Joanesburgo, visite a Universidade de Joanesburgo e vai perceber a beleza do seu campi universitário. Essa aqui é a American International University West Africa, fica na Gâmbia, só para mudar um pouco de país e nos estimularmos também a fazer intercâmbio com uma outra modalidade organizacional. É nova, está ainda em fase de construção, mas percebam a preocupação da Gâmbia e dos países africanos em crescer do ponto de vista acadêmico. Falando em tecnologia, não poderia deixar de falar da Universidade Agostinho Neto, em Luanda, capital da Angola. Da mesma forma, observarmos a inovação arquitetônica que está sendo implantada nessas universidades. Angola, salvo engano, nos últimos 50 anos, cresceu de 2, 3 universidades para 60 a 70 universidades novas, todas abertas a intercâmbios, parcerias, principalmente relacionadas às tecnologias, engenharia, química, computação, entre outras. A inteligência artificial tem um destaque diferente e inovador no país Gana. Chamo vocês a essa atenção. Gana tem construído e ampliado o número de alunos e estudantes na área de tecnologia da computação. O seu destaque em inteligência artificial dos seus estudantes tem ganhado o mundo pelo seu perfil de avanço e de incremento nessa área. E olha só que interessante, tanto a Google como o Facebook construíram os seus primeiros laboratórios fora dos Estados Unidos, recentemente inaugurados justamente na capital Accra, em Gana. A Google tem falado muito intensamente que a África é a nova fronteira tecnológica e computacional do mundo, dado a criatividade que os africanos têm tido nessa área da tecnologia.
Saindo um pouquinho do lance da tecnologia, entrando para a questão filosófica, é importante comentar com vocês a palavra Ubuntu, que significa eu sou porque tu és. Ubuntu é muito forte na região sul de África, a academia de líderes é criada pela empresa Latam, para vocês terem uma ideia, e a tecnologia também avança na formação de novas lideranças. Você não consegue se transformar num importante protagonista na sociedade atual se você também não se conectar como um líder. O que é iniciativa, o que é criatividade, como gerir equipes, como se conectar com pessoas que você não conhece, há uma necessidade de formação sobre isso. Então, conecte-se você com a pedagogia Ubuntu, procure lugares que desenvolvem esta atividade e verá que eles vão recebê-la também com uma cordialidade e uma alegria de uma forma bem inovadora e interessante. Aqui eu mostro para vocês a biblioteca de Alexandria, no Egito. Não poderia falar do continente africano sem falar do país Egito, nascente de grandes lideranças, do império que dominou o mundo por centenas e centenas de anos. Hoje possui dos mais profundos centros de pesquisa em arqueologia no mundo. Acabou de lançar também um museu no Cairo, recente, extremamente moderno, mais de 20 mil metros quadrados, este que eu mostro para vocês na imagem de Alexandria, mas para gerar também este desejo de visitar o Egito, não só pelas pirâmides, pela esfinge, pelo passado arqueológico, mas pela sua modernidade arquitetônica que avança na África como um todo. Este aqui é o impressionante prédio, sede da União Africana. Veja que linda estrutura em design arquitetônico. Ele fica na cidade de Addis Ababa, capital da Etiópia. Curiosamente, no Brasil, nós falamos muito de Etiópia nas mídias digitais, nas mídias tradicionais, TVs, pelo lado da pobreza que uma certa região do país sofre. Mas a cidade de Addis Abeba é extremamente cosmopolita e fica aqui um pouco a nossa crítica a essas mídias que mostram só regiões fragilizadas ou empobrecidas ou em conflitos de África, mas não mostra a modernidade, a tecnologia, o avanço que a África atual possui. Aqui fica uma dica para você. Entre no site da União Africana, que é um órgão vinculado à ONU, a Organização das Nações Unidas, e você vai perceber uma série de documentos, textos, encontros, seminários que falam sobre o avanço do crescimento em África, da necessidade de intercâmbio entre esses países e da organização do desenvolvimento social e econômico desses países. Se algum dia você tiver oportunidade de visitar Etiópia, fica a dica de visitar o prédio da União Africana, quiçá, quem sabe até assistir algum encontro, alguma palestra de líderes africanos neste tão belo espaço cultural e organizacional. Brincando um pouco, para não dizer que não falei de esporte, de cultura, mostro aqui o estádio mais imponente de Joanesburgo, ali na África do Sul. Foi inaugurado para a época da Copa do Mundo, que ocorreu por lá. Também para dizer para vocês sobre o avanço arquitetônico, esportivo, cultural que esses países estão investindo. E se quem consegue construir um estádio tão lindo desse, imagina como estão os outros órgãos e as outras organizações e a preocupação com a qualidade de vida dos seus povos, das suas atividades. Não é? Imperdível também uma visita ao estádio de futebol
de Joanesburgo, na África do Sul. Mudando o olhar, vou mudar de país para vocês. Eu creio que nós quase nunca ouvimos falar do país Botsuana, em África. Também fica ao sul, na região sul de África, e tem investido muito em novas tecnologias. Eles estão criando este espaço dedicado à inovação tecnológica, é o Botswana Innovation Hub, principalmente para as tecnologias digitais. Se você também estiver interessado, o Botswana Innovation Hub é um importante centro de pesquisa e de intercâmbio com outros centros universitários no mundo. Não poderia deixar de falar de Camarões, aqui entrando mais num lado cultural. Mostro para vocês o Museu Nacional de Arte de Yaoundé. Yaoundé é a capital dos Camarões e possui um investimento muito interessante na preservação da sua memória, da sua história e da sua identidade cultural. Um local também que merece uma visita e uma aproximação, se por acaso estiver nos Camarões. Vou comentar aqui, em destaque, como exceção, a figura de Steve Silva. Steve Silva é um multimilionário africano, uma pessoa hoje líder no ramo das telecomunicações, tem avançado grandemente em laboratórios de pesquisa e ofertado acessibilidade em celulares e comunicação digital em toda a África. Tem um reconhecimento internacional, frequenta comitês tecnológicos, comitês empresariais na Europa, nos Estados Unidos, e em África ele faz uma atividade que eu considero muito interessante a todos os novos milionários que nascem com as novas tecnologias. Ele investe fortemente em filantropia, as fundações que ele apoia ajuda mais de 20 mil crianças fragilizadas ou com dificuldades em qualidade de vida em África, mas esse é só um detalhe da sua atividade filantrópica, da sua atividade em fortalecimento de organizações sociais. Eu creio que esse olhar que empresários africanos têm tido para com os seus próprios países também é um exemplo para o Brasil, para que os nossos empresários todos tenham no seu portfólio o apoio a uma organização social, uma organização não governamental, uma fundação pública ou mesmo que seja privada, sem fins lucrativos, porque um país só cresce não somente com tecnologia, mas com apoio de investimento aos projetos que as organizações sociais desenvolvem e, a partir daí, inovações vão surgir e essa roda, que eu chamo da roda da inovação, do incremento, do avanço para o futuro, cresce em qualidade tecnológica, aliada, conectada com a qualidade de vida da população, não só do seu entorno, mas do nosso próprio país. Steve Silva é uma referência internacional para esses projetos que relacionam as tecnologias com o avanço da qualidade de vida dos seus povos. Enfim, outra cidade tecnológica que está surgindo, chama Konza Technology, no Quênia, ou alguns também a apelidam de Silicon Valley, ou Silicon Savannah, meio que brincando com o Vale do Silício, lá nos Estados Unidos. O Quênia também está investindo na construção de uma nova cidade lateral à sua capital, com as mesmas perspectivas que eu já tinha citado anteriormente. Então, percebam que a tecnologia está sendo olhada pelos governos africanos como uma forma de avanço, crescimento, qualidade de vida, de desenvolvimento econômico dos seus próprios países.
E o Brasil, posso afirmar com vocês, ainda infelizmente olha com olhares antiquados para o passado de uma África e não tem dado o verdadeiro valor que a aproximação que as nossas instituições universitárias, empresariais, de pesquisa devem ter hoje, aproximando-se deste desenvolvimento africano. Entre os 10 maiores países que crescem em PIB no mundo, 5 estão no continente africano. Há, portanto, uma aproximação nossa desses países e dessas tecnologias, dessas inovações, deste crescimento que pode aliar-se ao crescimento brasileiro. Aqui só uma ilustração, não é? Esse é o que estava comentando no início, o trem de alta velocidade, popularmente chamado de trem-bala, né? Esse trem está no Marrocos. Esta é uma nova cidade, esse é um design desta cidade, ela está sendo construída ao lado do Cairo, chamada Nova Cairo, e está sendo projetada para ser a nova capital do Egito, a nova capital legislativa, financeira, administrativa, legislativa. Percebam novamente, né? Saí lá do sul, Botsuana, Joanesburgo, fui para o outro lado da África Ocidental, onde comentei de Gana, onde comentei de Marrocos, e agora a África Oriental, do outro lado do continente, novamente falando do Egito e falando da beleza. Calcula-se, para a construção dessa cidade, algo em torno de 250 bilhões de dólares. Então, imagine nós falarmos em África, falando da sua fragilidade, e estamos desconectados do que acontece neste continente. E olha a beleza desse projeto, e, aliás, não está só no papel, já começaram as obras de construção deste espaço. Bom, caríssimos, era isso que eu queria compartilhar com vocês, estimulando-os a aprofundarem-se sobre as novas tecnologias que acontecem em África. Não falei de uma tecnologia específica, mas falei dos espaços que estão produzindo tecnologias nos mais vários ramos da ciência, não é? Fica uma dica para vocês, né? Sou também autor de um livro chamado Atlas Geocultural da África. Alguns desses elementos e muitos outros estão neste material. Você pode encontrá-lo em algumas livrarias tradicionais. Baste entrar num buscador e procurá-lo se quiser ter este material em suas mãos para você receber essas informações inovadoras e alvissareiras do continente africano. Fica aqui a minha gratidão à Faculdade Zumbi dos Palmares por poder compartilhar essas informações sobre o continente africano. A gratidão ao professor José Vicente, reitor, pelo brilhante trabalho que tem sido feito frente à Faculdade Zumbi dos Palmares, uma referência não só brasileira, mas internacional. Gratidão também ao professor Igor Oliveira, que sempre tem organizado essas jornadas no mês da consciência negra, o mês de Zumbi dos Palmares. Fica a minha referência a esse grande líder, a esse grande referência brasileira, Zumbi dos Palmares, um homem que marcou a história do Brasil e merece todos os anos a nossa homenagem. Obrigado a todos, até a próxima e um abraço. O melhor está por vir, então não há tempo a perder. Ao se matricular na Universidade Zumbi dos Palmares, você ganha uma bolsa de estudos integral para um curso de inglês online, a garantia de uma formação completa, a preparação para encarar os novos desafios do mundo e se destacar no mercado de trabalho. Universidade Zumbi dos Palmares. Sem educação, não há liberdade.